Olá, vamos dar continuidade ao conteúdo de limnologia. Então, referente à aula assíncrona da quinta-feira passada. No caso, agora aqui a segunda parte. A primeira parte foi Macrófitos, né, já foi postado. Nós vamos falar hoje de esse personagem aí, do vilão do Bob Esponja. Né? Vamos começar falando de... Tá? De novo, não sou botânico, nós vamos aqui, como limnologia, a gente não pode deixar de abordar e considerar as algas, né, e o fitoplâncton. Vamos abordar considerações gerais, os componentes principais do fitoplâncton, no caso aí cianofitas, as clorofitas, os euglenoides, adaptações e flutuações nas populações aí dessas comunidades de fitoplâncton, e falar sobre distribuição espacial e produtividade primária biomassa. Eu sei que vocês já estudaram algas, né, na primeira disciplina de botânica, se não me engano, acho que é a professora Maura. E vamos aqui dar uma recapitulada bem breve em fitoplâncton e enfatizar mais o papel, o aspecto limnológico, né? Então aí alguns representantes de fitoplâncton já conhecidos aí por vocês. Então, primeiro o estudioso aí a usar esse termo aí, né, registrar em termos científicos, né, o plâncton foi o fisiologista Johannes Müller, né, com o uso de Johannes Müller, com rede de malha fina, mas só depois com o Victor Hansen é que usou esse termo plâncton, né, para designar esses organismos errantes, né, que são, né, deslocados aí por força das correntes de água, né. Então, o plâncton é dividido em fitoplâncton, o nanoplâncton, o picoplâncton, né, menor ainda, e o zooplâncton, que é que nós vamos falar depois desse vídeo, e até o bacterioplâncton, tá, que constitui as bactérias, tá, que vivem em ambientes aquáticos. Então, falando de fitoplâncton, essa segunda parte agora, de acordo com a classificação de Hutchinson, 67, né, então, de acordo com o tamanho, nós temos aqui o macroplâncton, que varia entre 1.000 e 10.000 micrômetros, né, de tamanho, o mesoplâncton, que vai entre 500 e 1.000 micrômetros, o microplâncton, que gira entre 60 a 500 micrômetros, o nanoplâncton entre 5 a 60 micrômetros e o ultraplâncton, que vai entre 0,5 e 5 micrômetros. Tá? De qualquer maneira, há muita semelhança entre o fitoplâncton das regiões temperadas e tropicais. Então, o que se chama de fitoplâncton não é um grupo taxonômico, é um conjunto de vários taxa, uma assembleia de organismos, mas eles são todos fotoautotróficos, né, fazem fotossíntese, vivem em ambiente aquático, têm fase vegetativa, né, ficam suspensos na coluna d'água, sofrem influência do meio, de acordo com isso vão responder, né? As algas, consideradas plantas inferiores, né, da classificação botânica, vocês sabem mais disso do que eu, e não apresentam organização complexa do corpo e que produzem fotossíntese, são importantes para o ecossistema lacustre. Por quê? A fotossíntese, né? Então, além disso, eles convertem, né, material inorgânico em orgânico, oxigenam a água, né, através da fotossíntese, serve como base essencial para a cadeia alimentar, afetam a quantidade de luz solar que penetra na coluna d'água. E o fitoplâncton, né, as algas, tem principalmente os grupos pirrofita, que são os dinoflagelados, e crisofitas de atomáceas, cuja presença e concentração nos lagos e reservatórios está fortemente associada ao estado trófico do manancial. Se a gente relembrar aquela questão, lá, aquele assunto que a gente falou, oligotrófico, mesotrófico, né, tem a ver, o plâncton vai responder a isso.
Bom, a cianofita, né, são as cianobactérias, né, as algas azuis. Né, aqui a cianofita tangli e a nostoa, que são exemplos aí que vocês já estudaram. Elas sintetizam, né, a ficocianina, que é uma substância que confere ao organismo a coloração azul esverdeada. Então, algas azuis têm a clorofila A, são fixadores de nitrogênio, principalmente autotróficas, e existem as mixotróficas, tá? Mas elas são mixotróficas também, elas assimilam compostos orgânicos. Tá? E, assim, e na ausência de luz, elas não fazem a fotossíntese, tá? Consomem oxigênio, né? Na ausência de luz. E as clorofitas são as algas verdes, elas apresentam clorofila A e B, e as semelhanças no tipo de pigmento são produtos assimilados e processos bioquímicos fisiológicos que remetem que sejam embriófitas. Tá? Elas representam, na verdade, o primeiro estágio evolutivo dos vegetais terrestres e envolve aí aproximadamente 8.000 espécies, sendo 90% lacustres, né? Em vez dos lagos de água doce. Tem os euglenoides, tá? Que apresentam a clorofila A e B, o paramelo como reserva, comumente encontradas em água doce, especialmente se for enriquecida com matéria orgânica. Muitos realizam fotossíntese e alimentam-se por difusão. Adaptações a flutuações. Tá? Há necessidade de se manter na massa de água, né? Então é um reflexo da densidade, e algumas espécies apresentam densidade maior que 1. Então, adaptações que esses organismos apresentam: a bainha mucilaginosa, as gotículas de óleo, aumento da superfície de contato e vacúolos gasosos. Então, isso facilita o animal a flutuar, digamos assim, na coluna d'água, né? Perdão, o organismo, né? A alga, o animal. Foi mal. Adaptações. A bainha mucilaginosa, tá? Quem produz são as cianobactérias, as gotículas de óleo são as diatomáceas, o aumento das superfícies de contato são as diatomáceas e algumas algas, os vacúolos gasosos, as cianobactérias. As diatomáceas, tá? Em algas correntes, rios, ribeirões, é o grupo mais importante, pela sua abundância e diversidade de diatomáceas. Então, são organismos microscópicos com pigmentos amarelo-dourados e carapaça externa de sílica. Um estojinho, na verdade, né? Uma caixinha. Que protege as células da agressão mecânica causada pela correnteza. Por outro lado, os lagos e represas, as algas da classe clorofícia são mais diversas e abundantes. Possuem estruturas que favorecem a flutuação, que, no entanto, são frágeis. E nesse grupo estão algas de grande beleza. Apesar de normalmente se considerar o plâncton como constituído de organismos microscópicos, há algumas algas castanhas com certas espécies de sargaço de grandes dimensões que podem viver livremente no meio do oceano, sendo, portanto, igualmente parte do fitoplâncton. Com muitas plantas superiores, as algas precisam de luz, de suprimento de nutrientes inorgânicos e de faixas específicas de temperatura para crescerem e se reproduzir. Dentre outros esses fatores, o suprimento de nutrientes, especialmente o fósforo, é um dos principais, pois ele que ditará a evolução do seu crescimento. Bom, os fatores que afetam o crescimento. Luz, tá? Luz solar. Quantidade de luz solar que penetra na água, que é afetada pela intensidade dos raios solares. Material de suspensão, pela cor da água, disponibilidade de nutrientes para o crescimento das algas, determinando tanto pela fonte como pelos mecanismos de remoção, a temperatura da água, que a gente discutiu lá no início da unidade 1, né, que afeta, influenciada pelo clima, altitude, lançamento de efluentes,
etc. Remoção física das algas, pelo seu afundamento ou saída através de um vertedouro. E o pastoreio da população algal, por peixes, animais microscópicos e outros organismos, zooplâncton, que podem predar essas algas. Algas também sofrem ação de parasitos, né, como bactérias, fungos, outros micro-organismos, e a competição de outras plantas aquáticas por alimento e luz. Aqui um esquema, tá, que resumido aí, que explica a distribuição espacial do fitoplâncton, tá, mostrando aqui a fonte de luz, a distribuição dele na água, no corpo d'água, tá? Então a distribuição espacial não é homogênea, e os fatores de distribuição vertical, né? A radiação solar, a herbivoria, a composição química do meio, a turbulência da água, tá? Então há uma diferença, né, de concentração, de distribuição do fitoplâncton nesse eixo aqui vertical, tá, ao longo da coluna d'água. Tá? Então quanto mais a superfície, maior a temperatura. E aqui a taxa de renovação da água, né, que é maior aqui junto à superfície. Mas o ciclo mostra essa questão da renovação da água, né, a água corrente de convecção dentro da água. Bom, é a combinação desses e outros fatores ambientais que determinam o tipo e a quantidade de algas encontrada no lago. É importante observar, contudo, que esses fatores eles estão sempre no estado de fluxo, algo dinâmico, porque a multiplicidade de eventos, inclusive a mudança das estações, o uso dos terrenos, da bacia, as enxurradas, que constantemente criam novos ambientes no lago. Essas mudanças ambientais podem ou não apresentar ótimos hábitats para o crescimento ou mesmo a sobrevivência de uma espécie particular de alga. Consequentemente, há em geral uma associação de espécies diferentes de algas no lago e ao longo do ano e de um ano para o outro. Bom, como é que se mede, né, a questão da fotossíntese? Tá? Então, fotossíntese está associado ao quê? A clorofila. Tá? Então, a maneira de medir a fotossíntese, a taxa de fotossíntese, né, a concentração é através da avaliação da concentração de clorofila. Então, a clorofila é uma medição de produtividade do lago. Então, costuma-se utilizar a concentração de clorofila em microgramas por litro para expressar a biomassa fitoplantônica. Assim, o estudo do fitoplâncton e da biomassa, clorofila A, associado aos parâmetros físicos e químicos, pode detectar possíveis alterações na qualidade das águas, bem como avaliar tendências ao longo do tempo que se reflitam em modificações no habitat ou no comportamento dos organismos aquáticos. Além disso, a análise dos níveis de clorofila pode estabelecer uma correlação entre a ocorrência das espécies e a biomassa, e desta forma buscar indicadores biológicos da qualidade de água. Então isso aqui em cima, está em cima aqui da minha cabeça, é a molécula de clorofila. Tirei do Wikipedia. Então as algas e outras partículas em suspensão, contidas numa amostra de água e retidas em papel de filtro, serão analisadas em laboratório para obtenção de concentração de clorofila A. Os liminólogos e liminólogas fazem isso. Então, um dos métodos consiste na extração durante 12 horas, com acetona 90% dos pigmentos existentes no resíduo da filtração da amostra de água. Após esse tempo, a solução é centrifugada e o líquido obtido tem absorvância determinada, os comprimentos de onda específicos. Aí já usam um método, acho que mais moderno, que tem a ver com a fluorimetria. Né? Bom, mas antes é feita a amostra, né, nos corpos d'água, né, então é coletada a água, a amostra conforme
mostra a figura abaixo. Isso é levado para o laboratório, aí se faz a medida e a análise da concentração de clorofila. Tá? Bom, existe um aspecto relacionado às algas, tá? Resposta das algas, que é chamado Bloom. Você já deve ter falado aí nas disciplinas, né, de botânica, que aí a gente vai passar brevemente aqui, porque são coisas que acontecem nos corpos de água, a gente não pode deixar de esquecer de comentar, que é o Bloom, a fluorescência algal. Tá? Mas por que acontece isso? O que é isso? Né? Isso é um evento tóxico, assim, está relacionado a... pode parecer bonito, né? Bastante alga, clorofila, vida, tá? Mas essas algas, muitas delas aí são cianobactérias, cianofícias, tá? E elas produzem toxinas, tá? Que contaminam as águas. As pessoas podem inalar essas toxinas, ingerir, né? E ter problemas graves de saúde, problemas até neurológicos, problemas que vão afetar fígado, né? Vai matar os animais, peixes que estão na água. Então, o fitoplâncton ele pode ser responsável por alguns problemas ecológicos, tá? Quando se desenvolve demasiadamente, numa situação de excesso de nutrientes e de temperatura favorável. Esses organismos podem multiplicar-se rapidamente, formando o que se costuma chamar de florescimento, ou bloom, um termo em inglês, né? Que é a palavra mais usada. E nessa situação, a água fica esverdeada mais rapidamente, de 1 a 2 dias, dependendo da temperatura, se torna acastanhada. Quando o plâncton esgota os nutrientes, começa a morrer, e nessa altura a decomposição mais ou menos rápida dos organismos mortos pode levar ao esgotamento do oxigênio na água e, como consequência, a morte em massa de peixes e outros organismos. Aí uma foto aí, esse fenômeno aconteceu nos lagos lá os grandes lagos dos Estados Unidos, né, mostrando aí um bagre, né, peixe morto aí, como resposta ao boom. Tá? E se eu não me engano, agora me lembrei, teve um episódio de morreram pessoas fazendo hemodiálise porque a água estava contaminada por substâncias tóxicas das cianofícies. Isso já tem mais de 10 anos, assim, me lembrei agora, que eu vou até localizar isso na internet, vou postar aí depois. Então é isso, tá? Então, complementando, o que causa, né? A questão é água com excesso de fósforo, né? A água utilizada aí por fazendas, resíduos, né, de fazendas que cultivam, né, peixes e camarão, uma fazenda criatórios de animais, né, eliminam resíduos que caem nos corpos d'água, esses resíduos estão cheios de fósforo, e isso provoca, estimula esse florescimento dessas algas que produzem toxinas e contaminam aí os corpos de água. Tá? Então aí você viu uma matéria, a China investindo pesado para descontaminar a água deles lá, que eles estão tendo muitos problemas. Tá? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo de fitoplâncton e agora, até a próxima, vou fazer o vídeo do zooplâncton. Obrigado, até mais.